aguardar o programa carregar aqui, a gente já inicia. Foi. Vamos lá então? Boa noite. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje é a nossa quinta live aqui da nossa segunda semana dos injetáveis. A gente teve então uma live ontem e vamos ter mais uma amanhã, sexta-feira, nesse mesmo horário, às 19 horas. Lembrando que as lives anteriores estão todas disponíveis no IGTV lá do perfil @domíniosinjetáveis. Está projetado aí no slide para vocês verem. Eu sou Bruno Pato, eu sou cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sempre é bom reforçar que esse canal aqui tem como público-alvo os médicos que atuam na área da estética e nosso objetivo é ampliar nossos conhecimentos, discutir estratégias para melhorar nossos resultados, sair da média, conseguir faturar mais com a cosmetria no nosso consultório, né? Principalmente em relação ao uso dos injetáveis. Hoje a gente volta então a falar um pouquinho mais sobre o ácido hialurônico, igual eu tinha falado na semana passada, e o tema do dia é o preenchimento das olheiras. Então vamos discutir aqui como seguir uma padronização de tratamento, seguindo 3 passos fundamentais para chegar em resultados melhores e pacientes mais satisfeitos. Então, a gente sabe que a busca pelo tratamento com preenchedores de ácido hialurônico está cada vez mais frequente. Segundo a estatística da Sociedade Americana de Dermatologia, esse é o segundo procedimento estético não cirúrgico mais procurado, ele só pede para toxina, tá? E as queixas mais comuns nos consultórios são, geralmente, o sulco nasogeniano, né, que é o famoso bigode chinês, e as olheiras mesmo. Então, a gente está vivendo num momento em que o uso da máscara se tornou obrigatório. Isso deixa a região dos olhos completamente em evidência, né? A única parte do rosto que vai ficar exposta. E aí a gente consegue entender, então, por que essa busca, muito provavelmente pelo tratamento do olhar cansado, vai aumentar ainda mais o nosso consultório, né? Então, aquele paciente que vai chegar vai reclamar: doutor, estou achando que eu estou com o olhar cansado, com os olhos fundos, as pessoas me perguntam se eu não dormi bem à noite, e ele vai para a consulta então para tentar resolver isso, né? E assim, resolver essa queixa pode ser um desafio, tá? A contribuição que a toxina pode dar, a gente discutiu já na primeira live que eu fiz semana passada. Então, a gente sabe que está mais relacionado com a parte superior e lateral dos olhos. Falei da musculatura envolvida e como que o posicionamento da sobrancelha pode influenciar nessa questão do olhar cansado. Agora, especificamente na região infraorbitária, né, na parte inferior dos olhos, não é tão simples quanto pode parecer. Não é só chegar ali, tentar tapar um buraco ali com ácido hialurônico. Existe toda uma complexidade da região que a gente precisa entender. Então, para ter sucesso nesse tratamento, é preciso, antes de mais nada, conhecer minuciosamente a anatomia da região periorbitária. Saber onde ficam todas as estruturas mais importantes, ligamentos, canal lacrimal, vascularização, inervação, bolsa de gordura. Vamos falar um pouquinho disso aqui, porque sem esse conhecimento a gente acaba ficando um pouco mais inseguro e a chance de obter um resultado bom diminui, né? Então a gente precisa entender essa parte para chegar em resultados mais favoráveis. Vou fazer aqui um resumo breve da anatomia dessa região. Eu digo breve mesmo porque é uma região com anatomia realmente super complexa que vale a pena um estudo mais a fundo. Mas eu vou pontuar os aspectos que são os mais importantes. Então a gente vai discutir da profundidade para o mais superficial. Então começa mais profundo e vai superficializando nas camadas para a gente entendendo como que funciona um pouquinho dessa região, né? Então, estruturalmente, a gente sabe que a órbita ela é formada por 7 ossos diferentes. Então, são vários: etimoide, esfenoide, maxilar, frontal, zigomático, lacrimal e palatino. Então a órbita é constituída de todos esses 7 ossos. E ela é revestida por uma gordura orbitária, que tem como função lubrificar a musculatura e proteger ali o globo ocular, né? E essa gordura orbitária, na parte inferior, ela é subdividida em 3 compartimentos, que é o nasal, que é esse daqui, né, o mais medial, o central e o lateral. Enquanto que na porção superior a gente tem só 2, que são o medial e o lateral, tá? E aqui, lembrando que a gente tem também mais lateral aqui na parte superior, a glândula lacrimal, que muitas vezes acaba confundindo a gente ali durante a blefaroplastia, parece que é uma outra bolsa de gordura, mas é a glândula lacrimal na verdade, certo? Essas são as famosas bolsas de gordura que a gente tem em volta do olho. Então 2 em cima, 3 embaixo. Recobrindo essa gordura, a gente tem o septo orbitário. Eu vou falar muito do septo aqui hoje. Ele é uma membrana fibrosa que aqui na foto parece uma coisa muito forte, mas na verdade, na prática, quando a gente vê ali cirurgicamente, ela é uma membrana fininha, transparente, que você tem que prestar muita atenção para enxergar, tá? Então é um tecido conjuntivo que separa as bolsas de gordura e as estruturas orbitais mais profundas. Ele segura elas ali para baixo,
tá? Então ele vai se estender desde aqui do tarso, que é esse limite da pálpebra, né, inferior, mas ele tá na pálpebra superior também, e vai se estender até o rebordo orbitário. Durante o processo de envelhecimento, ele vai se tornando cada vez mais frouxo, e assim como a musculatura e a pele que estão acima dele, ele vai ficando cada vez mais relaxado, e isso permite que aconteça o que a gente chama de herniação das bolsas de gordura, ou seja, as bolsas ficam prolapsadas para fora, né, do septo, e isso fica visível porque a pele e o músculo são muito fininhos, então é assim que a gente consegue enxergar a bolsa de gordura do paciente. O septo acaba sendo uma área um dos alvos, né, que a gente vai atuar durante uma blefaroplastia, porque a gente vai tratar aí ou reposicionar essas bolsas de gordura e tentar refazer a integridade desse septo para segurar as bolsas lá embaixo e elas não ficarem prolapsadas e aparentes, tá? E aí o uso de preenchedores nessa região pode ajudar a disfarçar essa proeminência das bolsas quando a gente volumiza os sulcos que a gente forma aqui na transição entre a pálpebra e o terço médio, que são os sulcos nasojugal e o sulco órbito-malar, ou pálpebro-malar, certo? A gente tem aqui também o ligamento cantal lateral e o ligamento cantal medial, também são estruturas que vale a pena recordar aí. E recobrindo o septo, a gente vai partir então agora, superficializa mais um pouco, a gente chega na musculatura. E aqui o importante é o músculo orbicular dos olhos. Tá? A gente sabe que ele é subdividido em duas partes. A parte orbicular orbital, tá? Que é a que está, como o próprio nome diz, na órbita, então ele está recobrindo ali o osso. E o orbicular palpebral, que está mais na parte da pálpebra mesmo, mais para dentro. Tá? E ainda a porção palpebral se subdivide em mais duas, que é a pré-tarsal e a pré-septal. Então essa musculatura ela é bem disposta de maneira complexa aí nessa região. E lembrar que nessa parte a gente praticamente não tem tecido subcutâneo nenhum, tá? Então não tem aquela gordurinha entre a pele e o músculo, é uma camada bem fina e o músculo fica bem superficial, igual a gente consegue ver nessa vista aqui de perfil do slide. Vejam que aqui está o músculo, aqui embaixo estou mostrando com o mouse, e aqui já é a pele, então a camadinha de tecido subcutâneo ela é muito fininha. Então quando a gente coloca aqui um preenchedor muito superficialmente, a gente vai causar complicações locais, tá? Então vai trazer aquele efeito Tyndall, que é ficar azulado por conta da refração da luz, vai trazer edema, porque a gente pode alterar a drenagem linfática da região, pode causar nódulo, produto palpável. Então a ideia é sempre aqui trabalhar em planos intermediários ou mais profundos, sempre para baixo do músculo, de preferência até ali nos planos justaperiosteais, raspando no osso da órbita mesmo, no rebordo orbitário, tá? Outra estrutura que é muito legal da gente entender é o ligamento retentor orbicular. Então ele está aqui rebatido nesse slide, só para vocês entenderem. Aqui para a esquerda seria a parte do couro cabeludo, né, como se tivesse um paciente deitado, e aqui para baixo mais a região da boca. Então o ligamento retentor ele é o que vai ligar o músculo na margem da órbita. É ele que vai separar profundamente, ele que é a divisória profunda ali do que é pálpebra e o que é terço médio, o que é região malar. Tá? É ele que vai fazer essa separação. E acaba dividindo então aí as porções do músculo orbicular. Então, para baixo dele vai ter a porção orbital do orbicular e para cima vai ter a porção palpebral do músculo orbicular. Tá? E aqui isso é muito importante na prática, essa questão do posicionamento do ligamento retentor, porque é ele que vai limitar até onde a gente pode chegar com o nosso produto. Então, quando eu estou ali com a cânula para preencher essa região da olheira, eu preciso ter como limite o rebordo orbitário. Eu não posso ultrapassar esse rebordo orbitário, porque aí eu corro o risco de entrar com a cânula ou com a agulha, se eu tiver na gordura ali no septo e nas bolsas de gordura, e vou injetar o produto lá dentro, que não é o que a gente quer que aconteça. Tá? Então, lembrar sempre disso, o limite do preenchimento é palpar aqui o osso, o rebordo orbitário inferior, e chegar com a cânula até esse ligamento retentor. Isso é muito importante da gente entender. E aqui numa visão mais ampla, para ver os ligamentos retentores da face, a gente entende que ele separa em três compartimentos a órbita. Então, o superior, o inferior e o lateral. E o lateral aqui vai ter como limite superior o septo temporal inferior e como limite inferior o septo malar. Tá? Então, só para a gente entender os compartimentos que vão ser divididos por esse ligamento retentor. Agora a gente entra aqui para falar um pouquinho sobre a vascularização. Então a gente sabe que essa é uma região que é extremamente irrigada, então a gente precisa tomar o máximo de cuidado sempre que está atuando aqui nela, sempre que ela está sendo manipulada. O risco de gerar uma equimose, um hematoma quando a gente trata essa região é muito grande, né? E aqui as áreas que a gente está correndo maior risco de complicação mais sérias são as áreas onde tem anastomose
entre os ramos da artéria carótida interna e da carótida externa. Lembra que eu discuti isso um pouquinho na aula de complicação de preenchedor? Aqui nessa região da pálpebra vai acontecer nessa porção mais medial aqui. Então é exatamente onde a artéria dorsal do nariz vai se anastomosar com a artéria angular, tá? Então a angular ela está vindo por baixo aqui da face, ela é ramo da carótida externa, mas a dorsal do nariz está vindo lá de dentro e ela é ramo da carótida interna. Então é aqui que a gente pode correr risco de se injetar dentro do vaso, causar a cegueira. O mecanismo dessa amaurose eu já expliquei também, mas acho que vale a pena dar uma recordada. Como é que acontece, né? Por que acontece essa cegueira com os preenchedores? Se a gente estiver com a cânula ou com a agulha dentro de um vaso e fizer pressão, injetar o produto, isso vai embolizar o ácido hialurônico lá para trás, de volta pelo trajeto das tributárias da carótida interna e vai chegar até a artéria oftálmica. E aí o que vai acontecer? A gente vai parar de fazer essa pressão e a pressão sanguínea do paciente vai voltar a fazer o fluxo anterógrado ali do sangue. Com isso, o êmbolo que tinha ido lá para trás na artéria oftálmica, ele entra na artéria retiniana, oclui e aí causa a cegueira, a amaurose, que é o que a gente não quer que aconteça, né? Então, a gente precisa sempre tomar todo o cuidado ao manipular essa região, seguir sempre aquelas recomendações que eu já citei, de sempre aspirar antes de injetar, procurar fazer quantidades pequenas, né, microbolos em cada área e mudando o posicionamento do seu instrumento, não colocar muito produto no mesmo local, né, injetar com pouca pressão, pensar em preferir utilizar cânula, apesar da gente saber que não é só porque está com a cânula que é 100% seguro, então tudo isso tem que estar sempre em mente, tá? Em relação à inervação, para falar sobre o preenchimento da região infraorbital, acho que o que vale mais a pena a gente destacar é que aqui embaixo a gente tem, mais ou menos na direção da linha médio-pupilar, o forame infraorbital, de onde vai estar saindo o nervo infraorbital, né? Então é isso que pode estar aqui no nosso trajeto. Ele é um nervo sensitivo, vai ser responsável pela inervação aqui da pálpebra inferior e de alguma parte da órbita. Ele é um ramo da porção maxilar do trigêmeo, lá que a gente lembra que é o quinto par de nervo craniano, certo? Além disso, a gente discutiu aqui um pouquinho sobre a anatomia periorbitária. É muito importante a gente entender a estruturação do terço médio da face, porque é o terço médio que dá sustentação para a região infraorbitária. E na grande maioria das vezes, a gente só vai conseguir tratar efetivamente uma olheira, melhorar o aspecto do olhar cansado do paciente, se a gente volumizar esse terço médio também. A gente precisa entender esses compartimentos de gordura, tá? Então a gente tem os compartimentos superficiais e os profundos, tá? Aqui nessa foto está destacado mais os superficiais, então a gente tem aqui o naso labial primeiro, mais medial, que é um compartimento que a gente não quer volumizar nunca, ele tem um comportamento ruim, a volumização, ele pesa, fica um aspecto estranho, pior o suco nasogeniano, mas ele faz parte aqui da gordura superficial. A gente tem o malar medial, o malar intermediário e o malar lateral, tá? Então essa é a camada de gordura superficial. Já a camada profunda, a gente vai ver aqui por baixo, os laranjinhas. A gente tem o sulfe e suas duas porções, né, medial e lateral também. A gente tem o compartimento malar medial profundo, que está aqui do lado, e o compartimento de gordura que é profundo também, que é o bucal. Tá? Então esses são os nossos compartimentos de gordura superficiais e profundos dessa região aí do terço médio que vão interessar para a gente na hora de fazer a sustentação malar com a finalidade de melhorar o aspecto da olheira, certo? Além disso, como tudo isso vai se relacionar com a formação da olheira, né? Tudo isso que eu discuti aqui anatomicamente. Porque durante o processo de envelhecimento facial, a gente vai sofrendo várias alterações dessa região que vão causando uma predisposição ao aparecimento desses sulcos. Então, lá desde o começo, vai ter uma flacidez do septo orbitário, que é aquele septo que eu mostrei que segura as bolsas para baixo. A gente vai ter uma flacidez e uma ptose do músculo orbicular, então ele não vai conseguir se segurar mais naquela região. A mesma coisa no ligamento retentor. A gente vai ter um pouco de reabsorção óssea da órbita, então vai perder a sustentação malar que segura as estruturas no lugar. Isso vai fazer com que os coxins de gordura malares escorreguem para baixo e aí aquela parte fica mais esqueletizada e essa transição aí da pálpebra para o terço médio fica mais evidente, fica mais afundada e assim se desenvolvem as olheiras, tá? E aí, além de entender a anatomia, a gente precisa saber também o que é uma olheira, né? E quais que são os tipos, por que elas estão se formando e se adianta a gente tratar aquela olheira com um preenchimento ou se ela não vai melhorar. Então é muito importante a gente entender, né? De maneira geral, a olheira é aquela mancha ou bolsa que se forma aqui embaixo ou ao redor dos olhos. Elas podem ter diversas causas.
e normalmente elas são divididas em três tipos principais, que são os que eu citei aqui no slide. Então a gente tem as pigmentares, as vascularizadas e as estruturais. As pigmentares, elas ocorrem por conta de uma hiperpigmentação da região, tá? Então elas podem ter múltiplas etiologias, normalmente elas são mais marrons ou castanhas, e normalmente estão associadas a um excesso de melanina na região, pode ser uma exposição solar sem proteção, né? E pode decorrer de vários outros fatores, uma hiperpigmentação pós-inflamatória, uma hipersensibilidade, uma fotossensibilidade a um medicamento, ou até mesmo uma hipercromia que a gente chama de idiopática congênita, ou seja, a pessoa tem um depósito maior ali de pigmento por herança genética mesmo, tá? E aí esses casos que são decorrentes de hiperpigmentação, tem muito pigmento ali, eles vão ser mais beneficiados com um tratamento que tente remover esses pigmentos, ou seja, peeling químico, clareador tópico, né, hidroquinona, ácido cógico, luz intensa pulsada, alguns tipos de laser. Então, se a olheira for só por conta da coloração, só a pigmentação, é esse tipo de tratamento que vai melhorar, tá? O segundo tipo aqui de olheira são as olheiras vascularizadas, então são aquelas que são mais arroxeadas ou mais azuladas. Elas acontecem por conta de um excesso de vascularização que a gente tem na região. A pele acaba sendo hipertransparente, o músculo é muito fino, e aí os vasos ficam aparentes, a gente vê aquele aspecto mais arroxeado, mais azulado, tá? Essas são as olheiras que podem piorar quando a gente está muito estressado, cansado, com falta de sono, desidratado, e tem poucas opções de tratamento para esse tipo de olheira mesmo. Elas de alguma maneira até podem se beneficiar dos preenchedores, mas elas estão de tratamento mais difícil, tá? E por último a gente tem as estruturais, que são geralmente mais escuras, assim, mais acinzentadas, e são causadas aí sim pelas alterações realmente estruturais ligadas ao envelhecimento dessa área. Então tem múltiplas etiologias, eu mostrei ali naquele slide do envelhecimento. Então o próprio processo de fotoenvelhecimento dessa região, a flacidez e a atrofia da pele e do músculo que vão acontecendo por conta da diminuição da produção de colágeno, a perda de estrutura óssea, mesmo a reabsorção óssea que vai acontecendo ali na órbita, e a perda de volume dos coxins malares, fraqueza do septo orbitário de novo, o que acaba prolapsando as bolsas de gordura. Então, essas são as olheiras que sim vão ser mais beneficiadas com o preenchimento com ácido hialurônico, certo? Esse tipo de olheira estrutural, elas ainda existem até uma subdivisão, que é esse tipo aqui, elas podem ser subdivididas em tipos 1, 2 e 3, de acordo com a formação dos sulcos. Então, quando o paciente tem uma leve perda de volume aqui naquele sulco nasojugal, o sulco nasojugal é o que vai do canto interno do olho até a linha médio-pupilar. A gente chama de tipo 1. Quando a pessoa já tem o sulco pálpebro-malar evidente, que é um sulco mais lateral, já para depois da linha da pupila, e que muitas vezes se junta com o sulco nasojugal e forma uma coisa só, aí a gente já classifica como 2. E se a paciente tiver uma perda aí avançada já realmente nos dois sulcos, tanto o nasojugal quanto o pálpebro-malar, e ainda uma falta de volume aqui no terço médio, aí a gente já classifica como 3. Tá? E aí a gente precisa entender esse processo de formação dessas olheiras para poder oferecer o melhor tipo de tratamento. Tá? Então, a gente precisa diagnosticar essa causa, saber onde está o déficit anatômico para tratar adequadamente. E é isso que vai fazer você ser um injetor aí acima da média, vai te diferenciar dos outros profissionais que fazem o preenchimento dessa região. Resumindo, você tem que entender tanto a região orbitária quanto o seu suporte, que é o terço médio da face, para fazer um tratamento de sucesso. Tá? E aqui então, o que não fazer, o que não é um atalho para a gente atingir sucesso com esse tratamento. Depois de tudo que eu expliquei aqui, você já entendeu que o tratamento da olheira não significa só tapar um buraco, né? Não é só ir lá e colocar ácido hialurônico no buraco da goteira lacrimal. A gente sempre tem que lembrar daquele conceito que a gente estabeleceu na outra aula de preenchedores, que é o de seguir uma ordem de fatores para que os resultados sejam melhores. Então a gente sempre vai precisar primeiro estruturar, depois pensar em volumizar para fazer os contornos e por fim a gente vai refinar. E aí, no caso, o refinamento, a goteira lacrimal, o tratamento do tear trough, né, que é como chama em inglês, é o refinamento. Então é o que a gente vai fazer por último. A intenção é não inverter a ordem, não começar pelo refinamento, e sim lembrar desse passo a passo aí de estruturar, volumizar e refinar, tá? Se a gente inverter a ordem, né, se eu for lá preencher só a olheira, o que pode acontecer? Eu com certeza vou ter problemas, tá? É muito comum que a gente acabe utilizando mais produto do que precisava, tá? O que vai fazer também com que provavelmente a gente superficialize o produto
vai acabar gerando efeito Tyndall, edema, nódulo, aumento da bolsa de gordura. Então, tudo isso vai levar a um resultado ruim e um paciente insatisfeito, né? Então, resumo, não comece pela olheira. Faz a estruturação primeiro, pensa ali no terço médio, tá? É claro que existem algumas exceções, né? Que a gente vai se beneficiar tratando direto a região da cárie lacrimal, mas são poucos casos, tá? São casos muito bem avaliados, pacientes jovens que têm uma boa estruturação malar já e que por algum motivo ali na região do sulconaso-jugal e da região órbito-malar, eles vão ter uma falta ali de volume, uma deformidade mais acentuada, e aí talvez antes mesmo de acontecer o processo de envelhecimento, e aí talvez nesses casos a gente consiga se beneficiar preenchendo só a olheira, mas isso é realmente a exceção. Se você não estiver diante de um paciente desse, começa pelo tratamento do terço médio, tá? E aí, vamos imaginar então a seguinte situação. Chega uma paciente no seu consultório, vem te procurar, que quer melhorar o olhar cansado, quer melhorar as olheiras, que quer estar mais bonita para o casamento dela. E aí, você que está chegando já, que é dali, sei lá, 3 semanas, 2 semanas, você vai fazer o quê? Vai ser capaz de ajudar? Vai saber como proceder para tentar evitar de causar um Tyndall, de tentar causar um edema que vai atrapalhar o casamento? E se essa paciente já chegasse com o Tyndall, já chegasse com uma complicação te pedindo para ajudar, você ia conseguir resolver o problema dela? Então aqui no slide a gente está vendo um exemplo de Tyndall, talvez, não sei se a cor está apropriada para vocês, mas dá para ver que tem um edema azulado aqui na região infrapalpebral esquerda dessa paciente. Então vamos ver como que a gente resolveria isso aqui ao longo da aula, tá? Então, sobre o que eu tinha falado lá no começo, os 3 passos que vão te levar ao sucesso do tratamento da olheira, o primeiro a gente já discutiu aqui, que é dominar a anatomia dessa região. Isso é o passo 1, é o que você tem que fazer antes de começar a sair preenchendo, tá? O segundo passo é fazer um exame físico adequado ali da região da órbita e da região malar. Lembrando que a gente precisa dar atenção primeiro ao terço médio, tá? E uma dica para a gente descobrir se vai ser necessário ou não volumizar o terço médio é observar o vetor palpebral. O que é isso, o vetor palpebral? Então é isso que a gente está vendo aqui no slide. O vetor ele pode ser positivo ou negativo. Um vetor positivo é quando a gente olhando o paciente de perfil, ele tem a projeção do globo ocular mais ou menos na mesma altura da projeção malar, ou o malar é até um pouquinho mais projetado. Isso dá uma linha reta, que é o que a gente está vendo aqui, o vetor positivo. Se esse malar já tiver mais reabsorvido, tiver uma perda de volume, uma reabsorção óssea e está mais para dentro, o que vai acontecer? A projeção do globo ocular vai estar mais para frente dele. Então a gente vai ter um vetor negativo, que é o que a gente vê aqui do lado direito, tá? Quando o paciente tem vetor negativo, aí significa que com certeza a gente vai precisar volumizar primeiro o terço médio antes de pensar em tratar o tiertrofe, a cárie lacrimal, tá? No vetor positivo, em muitos casos a gente também ainda vai precisar volumizar o terço médio e estruturar, mas são casos que podem levar a gente a pensar se a gente está ou não diante de um paciente que poderia se beneficiar só com o tratamento da região da cárie lacrimal, tá? Então, essa é uma das dicas. A outra dica é subdividir nessa questão aqui que eu tinha mostrado para vocês, das classes 1, 2 e 3 do tipo de olheira. Então, a gente sabe que no tipo 1 é mais fácil de a gente precisar, talvez, só volumizar ali, só preencher o tiertrofe. Tipos 2 e 3, com certeza, vão precisar de uma volumização e estruturação malar, tá? Então, é uma outra maneira aí da gente ter a dica de como saber o que fazer nessa hora. E, por último, também sempre lembrar que a gente precisa fazer um exame físico criterioso da região palpebral. Então, constatar todas as alterações prévias que esse paciente possa ter na região da pálpebra antes do nosso tratamento. Ainda mais pacientes mais idosos, sempre podem já ter tido algum desenvolvimento ali de um ectrópio senil, né? Quando a pálpebra está mais invertida, virada para fora. O lago oftálmico, que é quando ele não consegue fechar o olho direito, fica com aquela esclera exposta. Pode ter um excesso de pele, né? Uma flacidez cutânea. A flacidez tarso-ligamentar, que a gente chama, que é quando faz aquele snap test assim, de puxar a pálpebra e ela demorar para voltar. Então isso mostra uma frouxidão tarso-ligamentar, que fala a favor de precisar talvez aí de fazer uma blefaroplastia, tá? E lembrar sempre de avaliar também se o paciente não está parecendo que está com a olheira afundada porque ele está exoftálmico. Então, descartar a exoftalmia e as suas possíveis causas, certo? Então, primeiro passo, dominar a anatomia. Segundo passo, fazer o exame físico adequado para você poder programar aí o que vai precisar fazer de tratamento. E o terceiro passo é utilizar técnica e produtos adequados, tá? Então, quando a gente vai pensar aí numa estruturação malar, a gente vai pensar em pontos mais profundos, né, de periósteo,
com ácido hialurônico de G' mais alto. E aqui é uma região que comumente a gente usa cânula, usa agulha com mais segurança, mas também pode fazer com cânula se sentir mais seguro. Aí a gente parte para a volumização malar, que seria a segunda etapa lá da nossa estruturação, volumização e refinamento. A volumização malar a gente já vai pensar num plano mais superficial, de subcutâneo, né? Pode usar a retroinjeção em cânula e utilizar um ácido hialurônico de G' mais alto ou até intermediário, tá? E por fim que a gente vai chegar no refinamento, que é a região periorbital, que é o tear trough, que a gente vai utilizar um ácido hialurônico de G' mais baixo, porque é uma região de pele muito fina, o produto pode ficar mais aparente. E aí a gente tem que lembrar sempre de estar no plano profundo, então um plano submuscular ou supraperiostal, tá? E aí a gente agulha ou cânula, mas a cânula é mais indicada para quem está iniciando, tem menor risco de injeção intravascular, mas sempre lembrar que não é só porque está com a cânula que está seguro, certo? E por que dominar esses passos vai te levar ao sucesso, então? Porque assim você vai melhorar seus resultados, você não vai inverter a ordem, não vai começar pelo refinamento, e você vai conseguir planejar o seu tratamento direitinho. Então você vai conseguir tratar ali o terço médio adequadamente, e que isso muitas vezes já vai conseguir resolver a olheira sem nem precisar tratar o tear trough, tá? Então aumenta a satisfação do paciente, diminui o número de complicações, a possibilidade das complicações e te traz um paciente aí mais satisfeito, que vai te trazer aquele retorno orgânico, vai gostar mais de você, tá? Então aqui, em relação à minha experiência mesmo, eu mesmo no começo ali da carreira, né, já cheguei a indicar para alguns pacientes mais jovens o preenchimento direto da olheira. Alguns casos até ficam bons, igual a gente discutiu, mas são as exceções. Então depois que eu passei a ter essa visão aí mais global do defeito da goteira lacrimal, entender mais esse mecanismo do surgimento da olheira, eu passei a oferecer um tratamento mais completo e aí com isso eu consigo ter hoje em dia pacientes muito mais satisfeitos. Tá? Então na prática eu sempre explico para o paciente antes sobre a estruturação malar. Então o paciente chega lá e fala, eu vim aqui para preencher a olheira. Aí você faz toda aquela consulta, de novo, que a gente já discutiu todos os dias, eu falo disso. E aí você explica que para tratar a região ali periorbital que está incomodando ela, você precisa primeiro fazer a estruturação do terço médio. Tá? E muitas vezes isso já vai resolver o problema completo, ela nem vai precisar preencher a olheira em si. E aí o paciente sai até mais feliz, porque você resolveu dois problemas com um tratamento só, não precisou fazer o ácido hialurônico realmente ali na calha lacrimal, ela acabou até gastando menos, então gerou menos desconforto, menos risco de complicação, e você resolveu os dois problemas de uma vez só, né? Você demonstrou então ter segurança no seu conhecimento sobre o assunto, sobre o conhecimento anatômico, e a paciente passa a te admirar pela honestidade, porque você deixa de ser, na cabeça dela, aquela pessoa que está tentando empurrar mais seringa para ela faturar mais e para ganhar mais, certo? E aí a gente sempre precisa discutir aqui algumas dúvidas, né? Então vamos esclarecer algumas coisas que podem ficar de dúvida na hora prática de fazer o tratamento. Então como que eu vou prever se vai ser necessário preencher ou não o tear trough ou se eu vou resolver só com o preenchimento malar? Bom, a gente discutiu ali a questão da vetorização e aquela subdivisão nos tipos 1, 2 e 3, mas normalmente o que vai falar para a gente a favor, uma dica de que vai ser necessário preencher sim o tear trough mesmo depois de tratar o malar, é uma grande falta de volume no terço médio, pacientes mais idosos e que tenham o sulco pálpebro malar mais acentuado, tá? Aí outras dúvidas, então eu vou usar cânula ou agulha? Bom, isso sempre vai ser uma escolha, né, um gosto individual do injetor, tá? Existem vantagens e desvantagens para os dois dispositivos. A gente sabe que a cânula teoricamente traumatiza menos, então tem menos risco de gerar equimose, hematoma, mas não é impossível você penetrar um vaso com a cânula e injetar produto dentro dele. Então, a gente sempre tem que estar com esses eventos adversos na nossa cabeça, lembrando que pode acontecer, para evitar o máximo possível seguir todas as orientações direitinho. De maneira geral, para quem está começando, é mais interessante tentar fazer com a cânula. Tem a tendência de ser mais seguro, certo? E como que eu faço então para evitar o efeito Tyndall e os nódulos? Tá? Para evitar o Tyndall, que é, de novo, aquela coloração que fica mais azulada por conta de um efeito de refração da luz que ocorre ali no produto que está muito superficial, a gente tem que ter certeza de estar no plano correto. Tá? Então a gente tem que estar pelo menos abaixo do músculo orbicular, ou mais idealmente ali no plano justaperiosteal, né, supraperiosteal, na região do rebordo orbitário, depositando um produto ali
que a gente vai conseguir evitar que aconteça o Tyndall, tá? Para evitar os nódulos também, o plano correto já vai ajudar muito. E uma outra coisa é não fazer grandes volumes de bolos na mesma região, e sempre fazendo micro bolos e mudando de posicionamento. Assim a gente consegue evitar de acumular muito produto no mesmo lugar e formar nódulo, tá? E aqui também sempre considerar o medo de aplicar essa região por conta da cegueira. Então assim, o primeiro passo, o risco de cegueira, né? O primeiro passo é dominar a anatomia, né, da região orbitária, principalmente a vascularização, saber que o maior risco está aqui na região medial, mais próxima do nariz, é onde vai ter a anastomose ali com o território da carótida interna, e depois disso seguir todas aquelas orientações que a gente já falou. Então, pensar em usar cânula, aspirar antes de injetar, não injetar com muita pressão, fazer pequeno volume e sempre mudando a cânula de posição, tá? Então, qual que seria então um jeito errado de fazer esse preenchimento? Uma das formas erradas seria tentar corrigir demais o defeito. Então, a gente sabe que o ácido hialurônico ele tem propriedades hidrofílicas, né? Ou seja, ele vai puxando água ao longo das primeiras semanas, ou seja, pode ser que aumente um pouquinho o volume do que você colocou ali. Se a gente coloca uma quantidade muito grande de produto logo de cara, tentando corrigir muito, pode ser que isso acabe gerando uma hipercorreção depois que o produto hidratar e puxar essa água, tá? E aí vai trazer um resultado insatisfatório. Então o ideal é sempre colocar um pouquinho menos do que você está com vontade de pôr e programar um retorno para dali 2 a 3 semanas e reavaliar. Quando o paciente voltar, a gente vê a água que ele puxou ali, a hidratação que o ácido hialurônico causou, já corrigiu o defeito, ótimo, não precisa fazer mais nada. Se ainda ficou um pouquinho, a gente pode ir lá e injetar um pouquinho mais, tá? Esse seria então o jeito mais adequado. Um outro erro muito comum de se cometer é fazer aquela retroinjeção contínua. Então entrar aqui com a cânula meio na lateral e puxando e fazendo retroinjeção contínua. Isso pode dar aquele aspecto de salsicha ou que se chama de charutinho. Fica uma linguiça assim, visível e palpável na pálpebra inferior do paciente. Tá? Isso vai dificultar a drenagem linfática da região, que já é muito delicada, e vai gerar um edema persistente, intermitente, que vai te dar uma dor de cabeça assim fantástica no consultório, porque é um paciente que vai ficar voltando sempre, reclamando que está inchando, e tudo que ele faz incha. Então, voltamos ali para a questão de fazer os pequenos microbolos e mudando ao longo de todo o sulco, ali de todo o defeito, e mudando a cânula de posição, tá? E aí, quando a gente volta para aquela nossa paciente lá imaginária, que ia casada ali 2 semanas e precisava melhorar o aspecto, agora a gente já sabe como fazer para oferecer um resultado para ela mais seguro, com menos risco de complicação. E se ela chegou já com a complicação, o que a gente teria que fazer? Se ela chegou já com o Tyndall, já com edema, está com o aspecto ali azulado. Esse aqui é um outro exemplo de paciente com Tyndall. Também não sei se dá para enxergar aí por conta da coloração do slide. Mas aí, então não tem jeito. Tá com o Tyndall, o único jeito de resolver é dissolver todo o produto daquela região e aplicar a hialuronidase. Falei também disso um pouquinho em relação a doses de hialuronidase, tudo lá na outra aula da complicação do preenchedor. Depois dá uma olhadinha se tiverem dúvida, certo? E como que a gente vai resolver, então, o olhar cansado, tá? Então, nossa, para preencher a olheira eu preciso saber de tudo isso? O preenchimento não é assim tão simples como algumas pessoas podem imaginar, né? A gente precisa sempre respeitar a anatomia. E para resolver aqui da melhor maneira o olhar cansado, a gente primeiro precisa pensar lembrar de fazer a toxina para o terço superior, tá? Que já vai dar uma ajuda. Avaliar então o terço médio e a região periorbital. Não inverter a ordem de tratamento, começar sempre pelo terço médio quando for necessário, não começar pelo refinamento, e sim pela estruturação. Sempre considerar também tratar aqui a região temporal anterior, naquele quadrilátero de Swift, isso pode ajudar a abertura ocular e melhorar o olhar cansado de uma maneira geral, tá? E é claro, preencher aqui o sulco nasojugal, o tear trough, sempre que for necessário, mas só depois de já ter volumizado a região malar, certo? E aqui então algumas dicas práticas para a gente começar a aplicar no consultório já a partir de hoje mesmo. Vamos rever rapidamente os locais onde a gente pode fazer a aplicação do produto. Então, se a gente for começar com a estruturação malar, aqui está alguns exemplos de pontos que a gente poderia fazer. Então, esses azuizinhos aqui ao longo do arco zigomático, o verde naquele ponto de maior projeção malar, e o vermelho na região malar mais anterior aqui, um pouquinho lateral, a linha médio pupilar, pensando em fugir do forame infraorbitário que a gente viu que é onde está saindo o nervo. Então esses pontos a gente poderia fazer com uma agulhinha, né, uma agulha de 27, aí não precisa ser cânula, é uma área que é tranquilo de fazer com agulha. Claro, sempre lembrando de aspirar. E a gente vai utilizar um produto de G-Prime mais alto,
e fazer em planos profundos, no plano do periósteo, tá? Depois que a gente fez a estruturação malar, a gente vai partir para a volumização malar, que aí a gente pode fazer em leque, tá? Com uma cânula 25 e utilizando um produto ou de maior G' ou de um G' mais intermediário, porque aqui a gente vai estar naquele plano mais superficial, a gente vai estar no subcutâneo, tá? Já não vai estar mais no periósteo. E aí a gente preenche a área que tiver depressão de volume. Então eu marquei aqui, por exemplo, um triângulo verde, que seria a região onde a gente preencheria. E aqui, lembrando sempre que a gente não quer preencher o coxim de gordura nasolabial. Então esse que está aqui em vermelho, a gente não vai injetar volume ali dentro, a gente tem que isolar ele. Às vezes na minha prática eu até desenho com uma caneta vermelha aquela área para eu não pôr produto ali dentro. Esse compartimento ele pesa, ele fica estranho, ele piora o sulco nasogeniano, piora o bigode chinês, então a gente quer fugir dele. É do limite dele para a lateral que a gente vai tratar, tá? E podemos pensar em utilizar também essa mesma cânula, esse mesmo orifício de entrada que a gente já fez, para tratar a região que está aqui, a região submalar, né? Onde eu desenhei aqui com a setinha amarela. Esse tratamento pode suavizar um pouco essa transição do malar para o submalar, deixar menos evidente e melhorar aquele aspecto de hiperconcavidade, tá? Então, aqui a gente fez a volumização do malar. E aí, por último, é que a gente vai partir para avaliar se realmente, depois de tudo isso que a gente já fez, ainda vai precisar injetar dentro do tear trough, tá? Então, aqui a gente pode utilizar o mesmo orifício de entrada que a gente usou ali da cânula 25 para volumizar o malar, para chegar lá no tratamento da cárie lacrimal, preencher realmente ali o sulco nasojugal e o sulco órbito malar. Aqui lembrando que a gente vai estar com um produto de G' menor e que o plano tem que ser profundo. Então a gente tem que tentar sentir a cânula raspando no periósteo para a gente garantir que está pelo menos embaixo do músculo, para o músculo dar uma segurada ali no produto para ele não superficializar, não dar tingle, não dar edema e não dar nódulo, tá? Lembrar aqui o que eu falei no começo. O limite que a gente vai chegar com a cânula é o limite do rebordo orbitário. Então vai o tempo inteiro palpando aqui o paciente, vai sentindo onde está o limite do osso da órbita e não ultrapassa a cânula dessa região, porque aí você vai estar entrando para dentro do septo e vai estar colocando o produto dentro da bolsa de gordura. Não é isso que a gente quer fazer. A gente quer amenizar, suavizar essa transição, certo? Então essas são as dicas práticas aqui de como a gente poderia tratar uma olheira. Lembrar sempre de considerar o tratamento desse ponto aqui lateral, que é o ponto do quadrilátero de Swift, com o tratamento da têmpora anterior. Isso dá uma ajudada aí na abertura ocular e a melhorar o aspecto do olhar cansado, que é o que fez a paciente vir nos procurar, certo? Fazer uma última consideração aqui, a gente sabe que existe muita preferência individual e pessoal em relação às marcas de preenchedores, tá? Mas existe uma linha de pensamento mais recente, assim, que vem crescendo cada vez mais, que vem falando muito a favor do uso do Belotero Balance para a região aqui do tear trough, da cárie lacrimal, tá? O Belotero ele é baseado na tecnologia CPM, que é essa matriz coadesiva polidensificada, e a polidensificação do produto gera uma biointegração muito grande para ele, ou seja, ele se biointegra ali na derme e ele gera um resultado mais homogêneo. Então ele tem muito menos risco de efeito Tyndall, menos risco de edema, menos risco de nodulação, tá? Enquanto a gente sabe que tem outras marcas, por exemplo, o Volbella da Juvederm, da Allergan, está muito associado com, assim, existem muitos casos de edema persistente, existem muitos casos de Tyndall, então é um produto que tem cada vez menos sido utilizado nessa região, tá? Então a minha dica final aqui é essa. Eu, na minha prática, sempre que vou tratar a olheira que preciso preencher o tear trough, eu uso o Belotero Balance. Eu acho ele o produto mais seguro para o refinamento dessa região, tá certo? Essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essa live vai ficar disponível somente aqui no IGTV do Domínios Injetáveis, não vai ficar no meu perfil. É um canal exclusivo para médicos, mandem o CRM lá no direct que a gente autoriza, tá certo? Não esqueçam de seguir a página do Facebook, o canal do YouTube. A gente se vê amanhã, mesmo horário às 19h. Vou fazer uma outra live agora sobre bioestímulo corporal. A de ontem foi de bioestímulo facial, a de amanhã é de bioestímulo corporal, tá certo? Muito obrigado para quem assistiu, um abraço e até a próxima, até amanhã.